Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção do Espírito Santo e o amor do Deus de Israel esteja com todos. Eu dirijo aqui a palavra a todos os irmãos, amigos, os interessados, aqueles que acompanham as lições nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, e no site oficial da igreja. Nós estaremos estudando essa semana a lição de número 8, cujo título é a Pérola de Grande Preço. Estaremos aqui analisando esse tema, as perguntas, aprendendo mais e mais da verdade. E é o meu desejo que essa palavra possa chegar às pessoas que querem, que necessitam da verdade, que buscam essa verdade como essa pérola de grande preço. É isso que nós precisamos para nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando. Nós estamos aqui no trimestre aprendendo sobre a justificação pela fé e a santificação, duas coisas que nós necessitamos, né? O sangue de Jesus Cristo e a separação das coisas do mundo, para que possamos em breve ver o nosso Deus. Então nós iremos analisar esta lição, estaremos aqui estudando os versículos e os textos inspirados para melhor compreensão da verdade. O verso áureo está lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 18, que diz: riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Amém. Que possamos ter, essa mesma frase em nossas vidas, aqui do profeta, que possamos ter esses bens duráveis, não as coisas do mundo. A primeira questão: quem representa a pérola de grande preço? Uma ótima pergunta para nós analisarmos. Nós sabemos que a referência da pérola de grande preço foi feita por Cristo, está registrado lá nos Evangelhos, e nós iremos analisar e ver quem representa. Em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 7, vamos ver o que o apóstolo nos diz. Para mostrar nos séculos vindouros e abundantes as riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E o comentário inspirado diz assim: as bênçãos da graça remidora do nosso Salvador compara uma pérola preciosa, ou preciosa pérola. Ilustrou sua lição pela parábola do negociante que buscava as boas pérolas e que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 46. E aqui a pena inspirada, ela nos revela que Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Nele está comprovada a glória do Pai, a plenitude da divindade, que é o resplendor da magnificência do Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Que maravilhoso conhecermos isso, estudarmos isso. Essa grande pérola de valor, Jesus, que deu seu sangue por nós na cruz do Calvário. É maravilhoso. E temos que ter a atitude desse homem, entregar tudo a Cristo, deixarmos nossas coisas mundanas de lado e comprarmos essa pérola. Nós necessitamos disso de Cristo em nossas vidas. É algo realmente que necessitamos. A segunda questão nos pergunta:
como Deus olhou a humanidade. No Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, podemos aqui dizer que é o versículo áureo da Bíblia, né? É no que se resume toda a palavra de Deus através dos séculos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mesmo nós sendo inimigos de Deus, tendo traído a Deus através dos nossos pecados, pecamos os erros, Deus nos olhou, teve compaixão, misericórdia e enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir, né, neste mundo de pecado e ter a vida eterna. Parábolas de Jesus, na página 118, diz que Deus contemplou a humanidade não como desprezível e indigna. Contemplou em Cristo, viu-a como se podia tornar pelo amor redentor. Reuniu todas as riquezas do universo e as ofereceu para adquirir a pérola. E Jesus, encontrando-a, inseria novamente em seu diadema. Porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Referência lá a Zacarias, no capítulo 9, versículo 16. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Malaquias 3:17. Então, olha só como Deus olhou, né, para nós, pecadores. Esse infinito amor. A pergunta de número 3. Qual é o único meio de possuir este amor? Ótima pergunta, um questionamento muito grande, porque nós sabemos que Deus nos ama. E Deus é amor e Ele nos ama. E qual o único meio de possuir este amor? Mateus, no capítulo 13, versículo 45 e 46. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou-a. E a pena inspirada em Parábolas de Jesus, ela explica, né, como nós conseguimos isso, né? Diz que devemos, na página 116, devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus reclamos. Tudo que somos, todos os talentos, habilidades que possuímos, são do Senhor para serem consagrados ao seu serviço. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu e adquirimos a pérola de grande preço. Na parábola, o negociante é representado como o vendedor, tudo que possuía para conseguir a posse de uma pérola de grande preço. É esta uma bela representação dos que apreciam a verdade tão altamente que renunciam a tudo quanto possuem para entrar de posse dela. Pela fé, apoderam-se da salvação que lhes é provida, à custa do sacrifício do unigênito Filho de Deus. Está lá em Mensagens Colhidas, primeiro volume, na página 399. Então não é através dos nossos esforços, da nossa justiça, é sempre através de Cristo. Quando nós nos rendemos a Ele em obediência aos seus reclames, aos seus ensinamentos que estão ali registrados em toda a Bíblia, desde lá de Gênesis, Apocalipse,
e principalmente os ensinamentos dos evangelhos, né? Nós estamos comprando essa pérola, estamos adquirindo essa pérola pela fé, né, no sangue do Senhor Jesus. Então nós temos que atentar muito a isso. Vamos então agora analisar a questão de número 4. Onde deve ser comprada esta pérola? Em que mercado, em que lugar nós temos que comprar, podemos achar essa pérola? Provérbios no capítulo 8. Vamos analisar aqui a palavra do Senhor. Provérbios no capítulo 8 e o versículo 18. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Isaías, no capítulo 45, e versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Maravilhoso versículo da palavra de Deus, irmãos, onde nós podemos encontrar, onde podemos comprar essa pérola, né? E o comentário inspirado em Parábolas de Jesus, na página 116 e 117. A salvação é um dom gratuito e, contudo, deve ser comprado e vendido. No mercado que está sob a administração do favor divino, a preciosa pérola é representada como sendo comprada sem dinheiro e sem preço. Importante nós analisarmos esse texto aqui. No mundo que nós estamos, onde o Evangelho foi comercializado, é importante essa frase, esta verdade. É comprada sem dinheiro e sem preço. Neste mercado todos podem obter as mercadorias celestiais. A tesouraria das joias da verdade está aberta a todos. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, declara o Senhor, e ninguém pode fechar. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8. Espada alguma guarda a entrada dessa porta. As vozes do interior e de junto à porta disse: Vem! A voz do Salvador nos convida, ansiosamente e amavelmente. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Continuando ali o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 18. Então, muito importante nós frisarmos essa parte. O Evangelho ele não é comprado com dinheiro. Não se pode se dar um valor a isso. Ele é custeado pelo sangue de Cristo. E Jesus anseia que nós tenhamos, essa grande pérola, que na verdade é Ele. Nós aprendemos lá na primeira questão, na segunda. Tudo se resume em Cristo, o seu sacrifício voluntário para remir as almas. Então, na sua palavra nós encontramos essa pérola e está de graça para nós, irmãos. Por isso que falar graça, Sempre pela graça nós podemos alcançar a nossa salvação. A quinta questão: por que não pode ser adquirida por ouro e prata? A quem pertence o dinheiro e tudo mais? Muito importante isso, Não adianta, Então não é através de uma justiça própria, através de indulgências, de sacrifícios, que nós vamos adquirir isso. Não é com ouro, com prata. Vamos ler lá em Ageu,
no capítulo 2 e o versículo 8. Assim diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque tudo Deus criou. Tudo pertence a Ele. Ele construiu, Ele formou este mundo, o universo, tudo que existe. Tudo pertence a Ele. Então o homem ele não tem nada, ele não pode adquirir isso, né? Querendo comprar a salvação. Continuando aqui na página 117, diz que não podemos ganhar salvação. Devemos, porém, procurá-la com tanto interesse e perseverança como se por ela quiséssemos abandonar tudo no mundo. Isso é importante, porque as pessoas às vezes elas querem a salvação, mas elas não querem deixar as coisas do mundo, elas querem ter uma amizade com o mundo, né? E ter também amizade com Deus. Mas a palavra de Deus já garante isso, que isso não funciona. Ou você escolhe um, ou escolhe o outro. As coisas do mundo, principalmente na nossa geração, nesse século que estamos vivendo, está muito atraente. É muito fácil, muito atraente. Só que são coisas que nos põem em inimizade com Deus. Então nós temos que escolher. Devemos buscar a pérola de grande preço, mas não nos mercados mundanos ou por meios mundanos. O preço de nós exigido não é ouro nem prata, pois isso pertence a Deus. Abandonai a ideia de que privilégios temporais ou espirituais adquirir-vos-ão a salvação. Olha que coisa maravilhosa. É um alerta para todos aqueles que passam, que a justiça, né, que algum modo de sacrifício a ser feito, né, pode estar, ou através dos seus bens, está comprando a salvação de maneira nenhuma. É a palavra que está garantindo isto. Em continuação, vamos aqui para a pergunta de número 6. Quantas aplicações podemos ter nessa parábola? E quem, além de Cristo, são representados como pérola? Vamos aprender, irmãos? Aqui cita o versículo que nós já lemos lá na questão de número 2 de Malaquias, né? Assim respondendo, eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um tesouro particular. Então vamos aprender aqui quantas aplicações, né, e quem além de Cristo são representados como uma pérola. Na página 118 de Parábolas de Jesus, do livro Parábolas de Jesus, um livro inspirado. A parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla. Aplica-se não somente aos homens que procuram o reino dos céus, como também a Cristo, que procura sua herança perdida. Cristo, o negociante celestial que busca boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola de preço. Viu as possibilidades de redenção no homem pervertido e arruinado pelo pecado. Corações que têm sido o campo de combate com Satanás e foram salvos pelo poder do amor. São mais preciosos ao Salvador do que aqueles que jamais caíram. Olha que frase maravilhosa. Nós, pecadores, que somos ingratos, né? Que fizemos tudo isso com o nosso Salvador, que crucificamos o nosso Salvador. Porque às vezes nós condenamos lá os romanos, judeus, né? Daquela época de Cristo, né? Olha, condenaram a Cristo, crucificaram a Cristo. Não, irmãos. Os nossos pecados crucificaram a Cristo, né? E aqui
ele diz: corações que têm sido combate com Satanás e foram salvos pelo poder do amor, são mais preciosos ao Salvador do que aqueles que jamais caíram. Ou seja, aqueles que caíram são os que vivem em outros mundos, né? Seres humanos que não caíram no pecado, não foram enganados, né? Não cederam à tentação, né? E não caíram. Deus contemplou a humanidade não como desprezível e indigna, contemplou em Cristo, viu como se podia tornar pelo amor redentor. Então, algo maravilhoso. A sétima questão: que atitude demonstram alguns quanto à dádiva oferecida? Então, que atitude demonstram alguns quanto à dádiva oferecida? Vamos ler lá em 1 Pedro, vamos ver o que o apóstolo nos diz no capítulo 2. E versículos 6 e 7. Pelo que também nas Escrituras se contens: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então fala aqui que mesmo esse amor infinito, essa misericórdia abundante, essa grande pérola, ela é rejeitada. Primeira mensagens escolhidas na página 400. A diária consagração a Deus traz paz e descanso. O negociante vendeu tudo o que possuía para adquirir a pérola. Quando os que estão buscando a salvação se recusarem a fracassar ou a se desanimar, encontrarão paz e descanso no Senhor. Cristo os vestirá com sua justiça e lhes proverá um coração puro e um espírito novo. Essas bênçãos custarão a vida do Filho de Deus. Custaram, a vida do Filho de Deus. E são oferecidas livremente àqueles pelos quais foi feito o sacrifício. Como, porém, tratam alguns as dádivas oferecidas, Volvem-se às costas, preferindo os prazeres dessa vida. Deles diz Cristo: não quereis vir a mim para teres vida. Está registrado lá em João, no capítulo 5, e o versículo 40. Então, triste, Nós sabemos isso e podemos cair nessa cilada, estar nessa situação, se estivermos com amizade com o mundo, com as coisas do mundo. Estamos voltando as costas para essa grande pérola. A questão de número 8. Por que muitos não acham esse precioso tesouro? E qual a preferência dos que amam mais o mundo? Porque muitos não acham esse tesouro. Olha a resposta bíblica para isso. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, e o versículo 2. E saiu ao encontro de Asa, o profeta saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, os achareis. Porém, se os deixardes, vos deixará. Então está aqui esta resposta, porque muitos não acham. Porque viram as costas ao Senhor. Não querem seguir os passos que Cristo seguiu. Parábolas de Jesus, na página 118. Alguns há que parece sempre buscarem a pérola celestial. Não renunciam, porém, completamente os seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por esse motivo não acham a pérola valiosa.
Os pecadores acham-se entregues a um engano tremendo. Desprezam e rejeitam o Salvador. Não reconhecem o valor da pérola que é lhes oferecida. Lançam-na fora, só voltando ao seu Redentor insulto e escárnio. Que acusação gravíssima, né? Que registro lamentável, né? Ficam mais encantados com as ninharias terrenas que brilham e cintilam do que com a coroa de vida imortal. Qual é a recompensa divina da lealdade? Isso está registrado aqui em Primeira Mensagem Escolhidas, na página 400. A nona questão. Quem nos revela o valor da justiça de Cristo? É uma pergunta importante, porque isso não vem através de nós, né? O homem, quando pecou, ele criou uma inimizade com Deus. Ele perdeu algo imenso que ele tinha. Então ele precisa de alguém. E nós iremos aprender aqui quem revela esse amor. Porque se fosse por nós mesmos, não conseguiríamos, né? A carga da condescendência do pecado não nos deixaria. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nós sabemos que é através do Espírito Santo que nos revela isso, que nos atrai essa grande pérola. Mas Cristo, como pérola preciosa e nosso privilégio de possuir esse tesouro celeste, é o tema com o qual mais nos deveríamos nos preocupar. E às vezes não damos atenção alguma. O Espírito Santo é que revela aos homens a preciosidade da boa pérola, né? Aquela voz por trás de nós, nos revelando, nos ensinando a verdade, o caminho, a graça, a salvação, a santificação de que tanto necessitamos, através do Espírito Santo. Estamos, infelizmente, aqui chegando na última questão, né, de uma lição maravilhosa, né, que nós aprendemos com a verdade, com a Sagrada Escritura, né, com os textos inspirados. A 10ª questão. Semelhantemente à experiência do Pentecoste, o que deve se repetir na chuva serôdia? Então, olha aqui, vamos aprender a ligação que tem a grande pérola, né, com a chuva serôdia, né, como houve no dia dos apóstolos, né, a chuva de Pentecoste, né, temporã. Vamos ver o que vai acontecer então. Apocalipse 18:1. Aqui nos revela: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Revelando aqui a chuva serôdia, né? E parábola de Jesus, na página 121. O Espírito de Cristo animava toda a congregação porque tinham achado a pérola de grande preço. Essas cenas devem se repetir e com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi a chuva temporã. Porém, a chuva serôdia será mais copiosa. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo.
Homens reconhecerão o valor da pérola preciosa e dirão como os apóstolos, como o apóstolo Paulo: o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E na verdade tenho também perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que algo maravilhoso! Que bênção prometida a seu povo! Né? Que mensagem para este mundo que se encontra em trevas espirituais. Né? A chuva serôdia, ela virá. E o que nós precisamos aqui, diz aqui que o Espírito aguarda o nosso pedido e recepção. Então a igreja de Deus sobre a terra tem que estar se preparando para receber. Tem que estar pronta, né, para receber a chuva serôdia, né, e transmitir essa bênção, esse conhecimento, essa pérola de grande valor àqueles que não conhecem. Né, e assim finalizar o trabalho, né, e completar o número dos 144 mil. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar nessa lição. Que possamos a cada momento estar buscando, reconhecendo Cristo como essa pérola, dando valor, o real significado, o real valor ao sacrifício de Cristo por nós. Eu quero agradecer a todos nossos irmãos, aos visitas interessados, aqueles que estudam. Vamos a cada vez mais buscarmos, separarmos um tempo para a palavra de Deus, né? Estarmos buscar uma meditação nas coisas celestiais, uma separação das coisas do mundo. Que o nosso Deus, que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, e através do Espírito Santo, nos enchendo de todo o conhecimento que necessitamos. E que o sangue de Cristo possa lavar os nossos pecados e possa nos redimir. É meu desejo e oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.